Olá, pessoal. Na semana passada eu coloquei uns stories perguntando se vocês queriam que eu lesse ou falasse de um trechinho do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, ou então um trecho do A Profecia, do David Seltzer, um de terror e um romance. Romance os dois são, mas enfim, uma história diferente. Eu sou apaixonada, já li esse aqui, eu sou apaixonada por esse livro, mas essa narrativa aqui, eu li numa noite, eu sou suspeita para falar. Então eu vou fazer dois videozinhos, um lendo as palavras do Gabriel Garcia Marques, do Gabo, falando do que inspirou ele a escrever esse livro, e depois eu vou fazer outro videozinho lendo a introdução, o prólogo do A Profecia, e daí a gente vê o que eu vou fazer depois. Mas enfim, eu vou ler o início, quando o Gabo fala o que inspirou ele a escrever do Amor e Outros Demônios, que apesar de 100 anos de solidão que tá ali atrás ser perfeito, é meu preferido do Gabo. O Gabo tá aqui atrás. É o meu preferido dele, disparado. Então vou lá, vou ler o iniciozinho. Não foi um dia de grandes notícias, aquele 26 de outubro de 1949. Mestre Clemente Manuel Zabala, chefe de redação do jornal onde eu fazia minhas primeiras letras de repórter, encerrou a reunião da manhã com 2 ou 3 sugestões de rotina. Não deu tarefa concreta a nenhum redator. Minutos depois, soube por um telefonema que estavam esvaziando as criptas funerárias do antigo convento de Santa Clara e me ordenou sem muita convicção: vá até lá e veja o que consegue. O convento histórico das Clarissas, que há um século se converteu em hospital, ia ser vendido para construírem no lugar um hotel de 5 estrelas. Sua bonita capela estava quase toda exposta à intempérie com o desmoronamento gradativo do telhado. Mas as criptas permaneciam enterradas, nas criptas permaneciam enterradas 3 gerações de bispos e abadesas e outros personagens notáveis. A primeira medida era desocupá-las, entregar os despojos a quem os reclamasse e atirar o restante numa vala comum. Fiquei espantado com o primitivismo do método. Os operários destapavam os túmulos a picareta e enxadão, retiravam os ataúdes apodrecidos que se desfaziam no menor movimento, e separavam os ossos das cinzas de barrilheira com pedaços de pano e cabelos murchos. Quanto mais ilustre o morto, mais árduo se tornava o trabalho, pois era preciso escavar os escombros dos corpos e joirar bem fino seus resíduos para resgatar as pedras e as joias preciosas. O mestre de obras copiava os dados da lápide num caderno escolar, arrumava os ossos em montes separados e em cima de cada um punha uma folha com o nome, para que não fossem confundidos. Assim, minha primeira visão ao entrar na igreja foi uma longa fila de montinhos de ossos, aquecidos pelo sol bárbaro de outubro que penetrava aos jorros pelas frinchas do teto e sem outra identificação a não ser o nome escrito a lápis num pedaço de papel. Quase meio século depois, ainda sinto o estupor que me causou aquele terrível testemunho da passagem devastadora dos anos. Ali estavam, entre muitos outros, um vice-rei do Peru e sua amante secreta, Dom Turíbio de Cáceres e Virtudes, bispo da diocese, várias abadesas do convento, entre elas a madre Josefa Miranda, e o bacharel de artes Dom Cristóbal de Eraso, que dedicara meia vida a fabricar os artesoados. Havia uma cripta fechada com a lápide do segundo marquês de
Casa Alduero, Dom Ignacio de Alfaro e Dueñas, mas ao ser aberta viu-se que estava vazia e não fora usada. Já os restos da sua marquesa, Dona Olaja de Mendonça, estavam em uma pedra própria na cripta do lado. O mestre de obras não lhe deu importância. Era normal que o nobre crioulo tivesse ornamentado sua própria tumba e o sepultasse em outra. No terceiro nicho do altar-mor, do lado do evangelho, é que estava a notícia. A lápide saltou em pedaços ao primeiro golpe da picareta, e uma cabeleira viva, cor de cobre intensa, se espalhou para fora da cripta. O mestre de obras quis retirá-la inteira, com a ajuda de seus operários, e quanto mais a puxavam, mais comprida e abundante parecia, até que saíram os últimos fios, ainda presos a um crânio de menina. No nicho ficaram apenas os ossinhos miúdos e dispersos, e da pedra carcomida pelo salitre só se lia um nome, sem sobrenome: Sierra Maria de Todos los Ángeles. Estendida no chão, a cabeleira esplêndida media 22 metros e 11 centímetros. O mestre de obras me explicou sem espanto que o cabelo humano crescia 1 centímetro por mês até depois da morte. E 22 metros lhe parecia uma boa medida para 200 anos. Já a mim não pareceu tão trivial, porque minha avó me contava em menino a lenda de uma marquesinha de 12 anos, cuja cabeleira se arrastava como a cauda de um vestido de noiva, que morreu de raiva causada pela mordida de um cachorro e que era venerada no Caribe por seus muitos milagres. A ideia de que aquele túmulo pudesse ser dela foi a minha notícia do dia e a origem desse livro. Gabriel Garcia Marques, Cartagena de las Índias, 1994. Até onde se sabe, essa história que o Gabo conta aqui no início não é nada mais do que uma invenção do próprio Gabo, que ele não foi mandado para lá, que eles não acharam essa menina e tal. Acho que não tem, se eu não me engano, não tem nenhum registro histórico disso, dessa igreja. Tem, mas não que foi encontrada essa menina assim. Mas enfim, a partir daqui que ele desenvolve a história da Sierra. É uma história linda. Eu vou ir contando para vocês com o tempo alguns trechos do livro. Talvez eu leia algumas partes, talvez eu só vou contando conforme eu vou relendo. Mas não é necessariamente uma história de amor romântico. É uma história de amor pela vida, de amor pelo próximo. Você acha que vai acontecer uma coisa e daí não vai, você passa muita raiva no meio do livro porque você não acredita que eles estão fazendo isso com a menina. Eu não quero dar spoiler antes de ler, de reler para falar para vocês, mas esperem uma história linda. Quem tiver, leia, procura. Eu vou reler agora, eu vou contar para vocês, mas depois, se quiserem emprestado, pode me pedir que eu vou emprestar, porque é um dos meus livros preferidos da vida, por isso que eu tô relendo. É um tipo de livro que eu pretendo reler todo ano, mais uma vez, até enjoar, que eu acho que eu não vou enjoar tão cedo. Beleza? Esse aqui é Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. E vamos lá, vamos continuar lendo, certo, gente? Até!